Apresento hoje a vocês este vídeo especial com uma coletânea de 5 casos em que mulheres muito corajosas estiveram frente a frente com o sobrenatural. Elas venceram batalhas que foram travadas contra seres do além, e agora compartilham suas experiências inacreditavelmente assustadoras e perigosas. Muito obrigado a todas as mulheres que nos passaram os seus relatos, assim como agradecemos também a todas as nossas inscritas e visitantes que curtem, comentam e compartilham o conteúdo do nosso canal. Vocês são incríveis! Fica aqui a nossa eterna gratidão. Agora, vamos aos casos. Primeiro caso: o espírito que me atormenta. Posso dizer que isso que eu estou vivendo está me traumatizando. Não vou revelar meu nome porque quero que tudo isso fique no anonimato. Já faz 1 ano e meio que essas coisas estranhas e inexplicáveis estão acontecendo comigo. Tudo começou exatamente no dia 24 de dezembro, como você jamais poderia imaginar. Minha família e eu nos encontramos para jantar naquela noite, na nossa casa de campo. Como a ceia de Natal é bem tarde, meu irmão, minha sobrinha e eu resolvemos fazer uma fogueira do lado de fora da residência e sentar para comer uns bombons e chocolates. Tínhamos que ir recolher alguns troncos e galhos secos perto de um pequeno sítio que se situava a cerca de 2 quilômetros da nossa casa. E para isso, um tio nosso decidiu acompanhar-nos e também foi. Tudo estava bem, mas quando voltávamos, a minha sobrinha lembrou-se de ter deixado seu casaco pendurado em uma árvore alguns metros atrás. Então meu irmão e o meu tio foram com ela para procurá-lo. Eu já estava muito cansada e preferi ficar e esperar por eles. Os meus pés doíam muito e eu já estava com bastante frio naquela noite. O vento era um pouco forte e eu me lembro que olhei ao meu redor procurando um lugar onde ventasse um pouco menos. Eu achei uma pedra grande entre algumas árvores, tirei um pouco das folhas que estavam sobre ela e me sentei para esperá-los. Eu estava distraída em meus pensamentos, quando de alguma forma senti alguém tocar o meu ombro, como se realmente tivessem colocado a mão sobre ele. Obviamente, eu me virei para ver quem era, mas não havia ninguém ali. Levantei-me um pouco assustada, e ao fazer isso, retirei um pouco da terra e da poeira que estavam sobre aquela pedra, e comecei a observar que haviam marcas sobre ela. Achei tudo muito estranho e removi o resto da terra que cobria a tal pedra com a minha mão. E então pude ver algumas letras gravadas no objeto. Fiquei horrorizada quando percebi que aquilo era algum tipo de lápide e que eu tinha sentado sobre ela. Tentei ler a inscrição que havia ali, mas eram palavras sem sentido, ou talvez eu não conseguisse entender porque já eram muito antigas e estariam gastas. A verdade é que eu fiquei atordoada por um bom tempo. Logo depois, meu irmão, meu tio e minha sobrinha voltaram e, vendo a minha cara, me perguntaram o que havia acontecido. Assim, eu contei tudo a eles. Eles apenas zombaram de mim, dizendo que o espírito daquela pessoa que estaria sepultada ali voltaria para me pegar. Eu não dei atenção para aquelas brincadeiras bobas. Acabei esquecendo aquele acontecimento, deixando tudo para lá. Então, os dias passaram e eu já nem lembrava mais sobre o caso, até que chegou uma determinada noite que eu jamais me esqueceria. Eu já havia me deitado para dormir, pois estava com muito sono. Quase dormindo, eu nem sei porquê, resolvi abrir um pouco os olhos. E hoje me arrependo muito de ter feito isso. Meio que sem querer, eu olhei na direção do pé da minha cama
e um terror enorme me invadiu completamente a alma quando eu percebi que havia uma mulher de pé, bem ali, parada e olhando para mim. Levei um baita susto com aquela visão, mas quando arregalei os olhos para ver melhor quem estava ali, eu não achei mais nada. Eu não sei como, mas ela tinha sumido instantaneamente. Assim foram os dias se passando, sem que eu dissesse nada a ninguém sobre aquela aparição. Eu estava até duvidando do que tinha visto, mas a minha dúvida seria tirada em uma outra noite, por volta das 3 ou 4 da manhã. Foi quando eu senti que algo ou alguém estava sobre mim, na cama. Imediatamente acordei e senti como se alguém tivesse me abraçado pela cintura, ao mesmo tempo que sussurrava o meu nome. Acendi a luz para tentar enxergar alguma coisa, mas não consegui ver ninguém, e isso foi algo muito assustador. Passei a sentir muito frio a partir daquele momento, e fiquei bastante angustiada enquanto aquela voz continuava dizendo o meu nome. Tentei ignorar aquele som, mas a voz começou a gritar palavrões para mim, me fazendo ficar cada vez mais desesperada. Rezei de todas as formas que conhecia para tentar fazer aquela voz se calar, mas ela, por sua vez, começou a rir de mim de uma forma bastante macabra. Só de lembrar dessa cena, eu sinto arrepios que, mesmo sendo por alguns segundos, me parecem que serão eternos. Bom, então depois de um tempo, eu percebi que aquela voz foi se afastando, aos poucos, até acabar, desaparecendo totalmente. Infelizmente, essa não foi a única vez que ela veio me visitar. Em uma outra ocasião, por volta de 1 da manhã, ela voltou, mas dessa vez eu pude vê-la sentada ao meu lado. Porém, nesse dia, ela não fez nada, apenas ficou ali, me olhando, com um sorriso apavorante e horrível. Eu não conseguia me mexer, não conseguia movimentar nenhuma parte do meu corpo. Meus músculos estavam todos paralisados. A única coisa que eu pude fazer foi fechar os olhos para não ter que vê-la. Felizmente, naquela ocasião, ela não estava rindo como já havia feito antes. Aquela vez anterior tinha sido ainda pior, simplesmente pelo fato de ter que ouvi-la. É sério, eu não sei como explicar melhor as suas aparições. Nem sei se devo continuar contando sobre ela. Eu estou muito desesperada. Muitas coisas estranhas estão acontecendo comigo. Essa mulher me aparece com muita frequência, sempre de pé, em frente à minha cama e durante a noite. Com o passar do tempo, eu já aprendi e sei quando ela vai vir, pois percebi que toda vez que ela vem, eu sempre começo a sentir um frio terrível. Só que é uma sensação diferente, porque eu sinto como se o frio estivesse vindo de dentro de mim, sabe? É como se começasse nos meus ossos e chegasse até a minha pele. Em uma dessas noites, eu acabei acordando no meio da madrugada. Eu nem sei que horas que eram, mas quando eu abri os olhos, eu pude ver que ela estava ali, de novo, aos pés da minha cama. Nessa ocasião, ela começou a me contar como ela havia morrido e me falou de muitas coisas que agora eu não lembro exatamente. E o pior é que, enquanto ela ia me contando as coisas, ia se inclinando para a minha frente, de forma que me mostrava o seu rosto, deixando-o cada vez mais próximo ao meu. Ela era completamente pálida e estava bem desfigurada. Parecia ter sofrido muitas agressões, muitos golpes, mas eu não tenho certeza absoluta, me desculpem. Acho que uma das suas mãos segurava um terço de cor preta. Novamente eu fiquei paralisada, sem mover um dedo sequer, até que aquela coisa desapareceu. Só então recuperei minha mobilidade e quase automaticamente comecei a gritar e chorar. Lembro-me de que a minha mãe veio me ver,
me encontrou muito assustada. E foi aí que eu não aguentei mais. Resolvi contar para ela o que estava acontecendo comigo, pois até então ninguém sabia de nada. Eu realmente achava que a minha mãe nem fosse crer naquilo que eu estava passando. Porém, ela acreditou e imediatamente fomos para a nossa igreja. Não sabíamos mais o que fazer. A primeira coisa que nos ocorreu foi contar tudo ao pastor, que rapidamente pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Inexplicavelmente, comecei a sentir uma forte pontada na cabeça. Doía tanto que eu pensei que estava prestes a desmaiar. Mas parece que de alguma forma isso funcionou durante um tempo. Parei de vê-la à noite e já não tinha mais dificuldade para dormir. Entretanto, só pude ficar em paz por alguns dias. Com o passar do tempo, esses dias de paz se foram. Para piorar as coisas, uma noite fui acordada por uma dor aguda e latejante na minha perna. Quase tive um ataque cardíaco ao ver que aquela mulher estava ali, segurando exatamente aquela perna. No dia seguinte, tinha a marca de 3 dedos no meu tornozelo. E isso foi há uns 2 meses atrás. E ela também tem outra maneira de se manifestar para mim, que é através dos sonhos. Eles vêm 2 ou 3 vezes por semana. Acontece que eu sonho que estou caminhando para a colina onde está localizada a lápide onde eu me sentei sem querer. Quando eu chego lá, ouço uma voz gritando desesperadamente por minha ajuda. Isso me leva a pensar que talvez seja o espírito daquela mulher me dizendo que foi assassinada naquele local e que está me pedindo socorro. Mas não sei, talvez ela só queira descansar em paz. Em outras ocasiões, eu não tenho certeza de que é um espírito humano. Acho que é coisa pior, porque quando ela aparece para mim, fica me insultando e xingando. Eu não sei o que ela quer. Nunca tive coragem de perguntar. Às vezes, penso até que são 2 espíritos diferentes que me assombram. Desde então, eu tenho me aproximado mais da igreja, mas até agora eu não tive resultados muito positivos. Desesperada, minha mãe já falou até com pessoas de outras religiões e crenças, que fizeram alguns rituais comigo, mas acontece sempre da mesma forma. Funciona por alguns dias. Por um certo tempo, consigo me sentir muito calma e posso dormir em paz. Porém, algumas semanas depois, ela volta para me visitar. A verdade é que não sabemos mais o que fazer. Alguns dias atrás, nós nos mudamos de casa. E tudo parecia estar bem, porque se passaram 2 noites em que tudo estava normal, até que eu a vi novamente. Parece que ela vai aonde quer que eu vá. Ela vai continuar me perseguindo, e eu nem sei mais a quem devemos pedir ajuda. Chegamos ao ponto em que a minha mãe tem que dormir ao meu lado quase a noite toda. Já se passaram exatamente 4 dias desde que fizemos isso, e acho que mesmo assim ainda não acabou. Também tenho medo de que isso afete a minha mãe, pois pode ser que ela se manifeste na frente de nós 2. Se alguém quiser dar alguma opinião ou conselho, será muito bem-vindo aqui no canal. Obrigada pela atenção. Segundo caso, morei na casa de um assassino. Olá, eu me chamo Ana e quero narrar uma história sobre algo que aconteceu comigo. São lembranças que até os dias de hoje fazem os meus pelos da minha nuca se arrepiarem e os meus joelhos tremerem feito gelatina. Tudo ocorreu há alguns poucos anos, mas para mim ainda parece que os fatos terríveis que vivenciei aconteceram na semana passada.
Eu tinha acabado de arranjar um emprego e precisava de um lugar para morar, que fosse perto do trabalho. Qualquer lugar, para falar a verdade, seria conveniente, já que eu tinha acabado de ser despejada do meu apartamento depois de uma discussão séria com o proprietário, que, para se vingar, me botou para fora. Nesse momento da minha vida, eu estava ainda que provisoriamente morando na casa do meu namorado. Para conseguir chegar no trabalho, eu estava levando mais de 2 horas de viagem. E para voltar para casa, tinha dia que levava 3 horas. Eu já não aguentava mais isso. Também não tinha dinheiro para comprar um carro e estava realmente precisando desse emprego. Assim, depois de muito procurar, eu acabei encontrando uma casa para alugar, bem mais perto do meu local de trabalho. Era uma casa pequena e bem antiga, perdida no meio de um mar de prédios. Não era lá grande coisa. Tinha muito que arrumar naquela casa para que ela ficasse realmente habitável e confortável. Mas o aluguel era bem barato, comparando com outros imóveis daquela mesma região. Depois de olhar com bastante atenção as outras opções de imóveis que haviam por ali, eu percebi que não conseguiria coisa muito melhor. Então, acabei resolvendo me mudar para lá mesmo. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a casa tinha sido construída há mais de 70 anos. Quando finalmente me mudei para lá, fiquei mais tranquila. Tudo estava bem. Nada de anormal tinha acontecido comigo. Eu apenas tinha a sensação de que às vezes a casa ficava um pouco mais fria que o habitual, mas eu não via problema nisso. Graças ao meu chefe, que me tratava como uma escrava, eu não passava muito tempo lá dentro. Então eu não me incomodava muito com os problemas da casa. Tudo ia muito bem, até que mais ou menos umas 5 semanas depois da minha mudança, eu os ouvi pela primeira vez. Gritos. Sim, gritos de deixar os cabelos em pé e os pelos do corpo completamente arrepiados. Ah, mas eu também ouvia passos. Passos pesados, firmes, que me assustavam ainda mais, porque eram acompanhados de um som como se algo estivesse sendo arrastado. Eu achei que tudo isso poderia estar vindo da casa vizinha, onde morava um casal que vivia brigando e gritando um com o outro. Então, eu apenas tentava ignorar o barulho. Até um certo momento em que eu ouvi os passos ecoando pelo corredor da minha casa e, novamente, com um barulho de algo sendo arrastado junto. Naquela ocasião, eu não tive dúvida e chamei a polícia na hora. Eles, é claro, depois de muito procurarem, acabaram não achando nada de errado com o lugar. Depois disso, eu comecei a ouvir aqueles sons quase todas as noites, até várias vezes por noite, por quase um mês, até que eu decidi enfrentar o intruso. Meu namorado estava passando a noite comigo neste dia, então aproveitei a presença dele e decidi que já era hora de enfrentar os meus medos. Eu não tinha condições e nem queria fazer isso sozinha. Ele dificilmente tinha tempo para ir lá em casa, por causa do trabalho, por isso ele não tinha ido antes. Nós esperávamos, apreensivos e nervosos, até que os gritos começaram a ecoar pela casa. Meu namorado já não era mais o super-herói que tinha ido passar a noite comigo, depois de ouvir aquilo. Mas mesmo assim, ele foi na frente, procurando a origem daquela gritaria.
Notamos que eles estavam vindo de um quarto que eu praticamente nem usava e que ficava nos fundos da casa, no andar de cima. Resolvemos inspecionar o cômodo. Assim que entramos, o quarto ficou com um ar pesado e completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da nossa boca. Foi aí então que eu vi aquilo. O nosso coração disparou quando vimos uma imagem que ficará queimada na minha retina para todo o sempre. Estava ali, diante de nós, um homem alto e magro, um pouco transparente e com um leve brilho pálido saindo do seu corpo. E ele nos encarava com seus olhos negros e desalmados. Essa coisa estava do outro lado do quarto, com um corpo que parecia ser de uma mulher bem ensanguentado e todo mutilado, caindo aos seus pés. Um grito ficou congelado na minha garganta e o meu coração parou junto com a minha respiração. Eu estava totalmente imobilizada. Eu queria fugir, correr o mais rápido possível dali, mas as minhas pernas simplesmente não me obedeciam. O homem levantou um pouco a cabeça e continuou nos encarando maliciosamente. Foi aí que ele disse: Você acha que eu não te vi, Marcela? Você acha que eu não vou fazer o mesmo com você? E enquanto ele falava, ficava apontando para o corpo dilacerado aos seus pés. Isso foi o suficiente para eu conseguir recuperar minhas forças e o controle do meu corpo. O meu namorado e eu corremos o mais rápido que podíamos pelo corredor. E ainda assim, logo atrás de nós, eu podia ouvir os passos daquele ser. Eu posso ver você. Você não pode se esconder de mim. Dói muito, querida, mas vai estar tudo bem quando eu finalmente terminar. Marcela! Marcela! Disse ele berrando atrás da gente. Já estávamos no carro do meu namorado e bem longe dali, quando resolvemos falar alguma coisa sobre o que tinha acontecido. Eu não preciso nem revelar que eu me mudei daquela casa quase que imediatamente. No dia seguinte, a minha mãe passou lá e pegou as minhas poucas coisas, e eu nunca mais olhei para aquela casa novamente. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que foi aquilo que aconteceu comigo naquela casa. Eu não sei quem era aquele homem, e eu nem me chamo Marcela, nem mesmo conheço alguém com esse nome. A única coisa que eu consigo imaginar é que aquele cara matou alguém, e essa tal de Marcela, muito provavelmente, viu tudo. Não sei o que aconteceu com ele. Bom, ele claramente estava morto. E nem que fim levou essa tal Marcela. Eu só sei que aquele homem continua naquela casa, assombrando o quarto dos fundos. Terceiro caso. Eles não me deixam em paz. Olá, meu nome é Cláudia e posso dizer que várias coisas estranhas já me ocorreram. Entretanto, para não me alongar demais no relato, vou contar apenas algumas das mais recentes. Meu marido e eu moramos com a minha cunhada e o seu marido. Por isso, a nossa casa é bem movimentada. É muito raro eu ficar sozinha em casa. Mas neste dia aconteceu exatamente isso. Estava só eu em casa. Nossa residência é grande, e entre o meu quarto e o quarto da minha cunhada tem uma sala enorme em forma de L, que se divide em dois ambientes, um espaço para a TV e a sala de jantar. Neste dia, estava passando por essa sala para ir até a cozinha, quando eu vi um homem sentado na sala de TV com as pernas cruzadas. Eu fiquei petrificada,
vendo aquele homem estranho na minha sala. Era de dia, mas a casa estava toda fechada e não tinha como ter alguém ali. Depois de alguns instantes, numa piscada de olhos, o homem desapareceu. Em uma outra ocasião, só que dessa vez em uma noite, eu estava novamente sozinha. O outro casal estava viajando e o meu marido estava gerenciando um grande restaurante. Então ele só chegava em casa por volta de 2:30 da manhã. Sempre que ele chegava, trancava a porta e deixava a chave em cima de uma mesa que tinha na sala de jantar, para evitar fazer muito barulho no nosso quarto. Nesse dia, eu ouvi a porta se abrindo e depois fechando. Também escutei o som dele colocando a chave em cima da mesa. Fiquei esperando, mas ele não entrou no quarto. Fui ver o que tinha acontecido e não tinha ninguém na casa. A chave estava na porta pelo lado de dentro, mas não tinha ninguém lá. Fui me deitar e novamente ouvi o mesmo barulho da porta e da chave. Só que dessa vez eu não tive coragem de ver o que era. Depois disso, luzes vermelhas começaram a aparecer na porta do meu quarto. De madrugada, eu acordava com as luzes entrando pelas frestas da porta. Elas rodeavam a porta todinha, e isso aconteceu por várias noites, até que, em uma vez, eu acordei meu marido para ele ver. Ele viu, mas falou para eu deixar aquilo para lá e dormiu novamente. Eu acho que por puro medo. Coisas assim foram acontecendo até que numa noite eu vi algo ainda mais sinistro na sala da minha casa. Fui apagar a luz e antes de chegar no interruptor, eu senti uma presença perto de mim. Olhei em toda a volta, mas não vi nada, até a hora que eu realmente apaguei a luz. Quando me virei, vi, no escuro, uma pessoa da mesma altura que eu. Eu só via o vulto dela, mas de repente eu enxerguei seus olhos. Quando isso aconteceu, eu soltei um grito tão alto que meu marido veio correndo, acendeu a luz e já me encontrou chorando e em estado de choque. Naquele momento, ele não acreditou em mim. Achou que eu estava vendo coisas por estar com muito sono. Apesar de tudo que eu contava para ele, seu ceticismo ainda era muito grande. Mas a sua incredulidade só durou até uma noite em que ele acordou de madrugada e viu um bicho no escuro dentro do nosso quarto, andando ao redor da nossa cama. Por causa da escuridão, ele não conseguiu ver direito, mas segundo ele, a criatura parecia um cachorro grande, muito ferido ou em decomposição. Porém, aquilo fazia ruídos como se fosse um porco. Assim que ele esticou o braço e acendeu a luz da cabeceira da cama, aquela coisa grotesca desapareceu no mesmo instante. Ele não quis nem mais tocar no assunto, mas eu continuo vendo coisas assustadoras em casa e tenho pressentimentos sobre situações que acabam sempre acontecendo. Quase todas as noites eu tenho pesadelos com demônios. Nesses sonhos, estamos constantemente lutando, mas no fim, eu sempre ganho deles. Eu gostaria de saber o que tudo isso significa. Se alguém puder me ajudar, me escreva. Deixe algum comentário para que eu possa ler. Obrigado. Quarto caso. Vende-se uma chácara. Olá a todos os inscritos do canal. Meu nome é Carolina e o relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 1994. Na época, eu frequentava uma conhecida universidade da Grande São Paulo. Eu já estava prestes a concluir o meu curso, pois estava entrando no último período e não via a hora de começar a trabalhar e construir meu próprio caminho nessa vida. Tudo começou em um fim de semana, quando eu resolvi pegar o meu carro
e ir visitar a minha mãe, que morava em uma cidade no interior do estado. Essa cidade ficava a cerca de 4 horas de viagem em relação a São Paulo. Eu estava bem confortável no carro e dirigia tranquilamente enquanto ouvia as músicas que o toca-fitas reproduzia. Já estava dirigindo pela estrada há quase 1 hora, quando vi, em uma placa pendurada em um poste, a seguinte inscrição: Chácara à venda. Na parte de baixo dessa placa, ainda havia uma seta apontando para uma estradinha de terra, completamente isolada e empoeirada, ao lado da rodovia, perpendicular a ela. Se não fosse por esse aviso pendurado no poste, ninguém nunca enxergaria aquela pequena entrada à direita. Imediatamente eu pensei em dar uma olhada no local, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade. Além disso, eu sempre gostei de morar em chácaras, sítios e lugares desse tipo. Meus pais sempre residiram em locais assim, e desse modo eu fui criada. Então, parei o carro exatamente na entrada da estradinha de terra, e decidida a visitar a tal chácara, adentrei por ela. Depois de conduzir o carro por uns 20 minutos, cheguei à localidade. Logo de cara, avistei uma casa que ficava na frente da propriedade. Era uma linda casa, toda pintada de branco, estilo colonial, de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente, tipo um alpendre. Impressionada com a beleza do imóvel, eu não percebi o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele, ainda mais uma residência tão bonita e bem construída. Eu parei na frente da moradia, peguei a câmera fotográfica que eu tinha levado para tirar algumas fotos da minha família e aproveitei para fotografar a casa. Assim, eu poderia mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava, pois, quem sabe, aquela poderia ser a minha futura residência. Naquele tempo, era assim que tirávamos fotos, com rolos de 12, 24 ou 36 poses. E por sorte, eu estava com o maior, então dava para fotografar bastante. A casa tinha uma pequena cerca de madeira em toda a sua volta, com um pouco mais de 1 metro de altura, e um portãozinho lindo, de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores de vários tipos, que exalavam um perfume maravilhoso. Também havia uma mesa de madeira com algumas cadeiras nela. Eu fiquei em frente ao portão, bati palmas e nem precisei esperar muito. Um pouco depois de chamar por alguém, a porta da frente se abriu e através dela saiu uma senhora de idade já bem avançada, vestindo uma saia preta e uma blusa bege. Ela veio ao meu encontro rapidamente. Ela era baixa, um pouco cheinha, e tinha a cabeça coberta de cabelos brancos. Animadamente e com muita simpatia, me disse um bom dia. Seus olhos brilhavam e o seu sorriso ia de orelha a orelha, como se já me conhecesse há muito tempo, sabe? Falei que estava interessada na propriedade e que queria tirar fotos do interior do imóvel para depois analisar e decidir se faria uma proposta ou não, de acordo com o valor do lugar. No mesmo instante, ela me deu permissão, e então eu comecei a tirar fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. Também fotografei mais da parte do exterior e parte do quintal. Depois de ter visto e registrado a propriedade toda, eu voltei para o meu carro e segui viagem em direção à casa de minha mãe. Enquanto dirigia pelo restante do caminho,
uma sensação de felicidade e entusiasmo se apossou de mim. Eu fiquei pensando comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos e a um preço que provavelmente eu poderia pagar. Lembrei que, infelizmente, onde a minha mãe morava, não havia como revelar as fotos. Então eu teria que tratar disso só quando voltasse para São Paulo. Mas tudo bem, pois em poucos dias eu voltaria. E assim que pudesse, eu iria a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Eu poderia fechar o negócio com a senhora, a dona da chácara, e numa outra oportunidade mostraria as imagens do lugar para minha mãe. Retornei e fui logo a uma loja para colocar as fotos para revelar. No dia seguinte, peguei o pacote com as fotografias, voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que tinha decidido que no final de semana eu ia lá de novo para mostrar as fotos da casa. Enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei no sofá da sala para ver as fotos. Eu peguei aquele tradicional envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito apavorada, completamente estarrecida. O telefone que eu segurava entre a minha cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com todas as fotografias. Eu dei um pulo tão brusco que caí do sofá e fui parar no chão, bem em frente onde as fotografias haviam caído e estavam espalhadas. Fiquei ali mesmo, olhando as imagens no chão. Eu estava chocada, não acreditava no que eu tinha visto. De repente, eu me lembrei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o fone e ela estava falando. Alô? Filha, o que houve? Você está bem? Alô? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela desligar, falando que um pouco mais tarde eu ligaria de novo. Depois de um tempo, completamente em choque e um pouco confusa e atordoada, eu juntei coragem e recolhi as fotos do chão para examiná-las melhor e com mais cuidado. Aquelas não poderiam ser as fotos da casa que eu tinha visitado, pois eram imagens de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os cômodos da casa estavam negros, feito carvão. As paredes completamente chamuscadas e trincadas. Várias partes do telhado haviam desabado. Dentro dos quartos, só se via o resto de estruturas daquilo que um dia já tinham sido alguns móveis e utensílios. Os cômodos eram exatamente os mesmos, dava para ver pela posição das janelas e das portas. Parecia que a casa tinha sido inteiramente devorada pelo fogo. Até as fotos do quintal estavam diferentes. Ele agora parecia sujo e abandonado. Não se mostrava mais bem cuidado como antes. Até a fachada da casa estava enegrecida pelo incêndio. O choque e a confusão logo se transformaram em medo dentro de mim. Eu cheguei a pensar que eram fotos trocadas, que poderiam ter se enganado na loja de revelação e terem me entregado as fotografias de outra pessoa. Mas as outras imagens estavam lá também. Haviam retratos da minha família ali, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei tudo. Simplesmente queimei, sem nenhum pensamento de reflexão. No final de semana seguinte, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui exatamente pelo mesmo caminho e mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui dirigindo devagar na rodovia, procurando a placa de Chácara à Venda e a entrada para a estradinha empoeirada e solitária. Para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas, nem a placa e nem a estrada. Eu fiquei indo e voltando,
naquele pedaço de rodovia ainda por muito tempo e nunca mais vi aquela estrada que eu tinha pegado antes. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, poderá estar coberto de razão. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu, que eu não vi a casa e nem as fotos, que na verdade eu imaginei tudo. Só que eu jamais tive problemas mentais antes. Não sou usuária de drogas lícitas ou ilícitas, nem sou alcoólatra, mentalmente incapaz, e nunca tive qualquer problema do tipo histérico ou esquizofrênico. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Não sei se naquele dia eu viajei para outra realidade ou para outro lugar no tecido espaço-tempo, e eu acabei vendo a casa em uma outra época. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza de que vi aquela casa em perfeito estado de conservação. Quinto caso: herança maldita. Olá a todos do canal. O meu nome é Hilda e eu moro atualmente no estado do Rio de Janeiro. Nasci e passei minha infância e juventude em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Acabei vindo morar no Rio de Janeiro porque herdei um imóvel e, como sempre morei de aluguel, isso, a princípio, foi uma ótima notícia. Na verdade, eu havia herdado uma chácara, que por sinal era maravilhosa, com bastante verde e uma casa bem antiga, mas que era uma residência muito grande e bonita, com vitrais nas janelas, escada com corrimão todo trabalhado, 5 quartos, 2 grandes banheiros e um outro banheiro menor, uma cozinha bem arejada e uma linda piscina que somente precisava de alguns reparos, pois faltava-lhe alguns azulejos. Enfim, era uma casa bastante acolhedora e com a vantagem de já estar toda mobiliada, com vários móveis antigos e alguns utensílios. Bom, já que agora eu não precisaria mais pagar aluguel, eu poderia manter a chácara. Então resolvi que não iria vendê-la, e sim me mudar para ela. Curiosamente, ninguém da minha família havia morado nela. Isso porque ela era parte do pagamento de uma dívida que alguém tinha com o meu avô. E esse imóvel tinha sido passado para ele há muitos anos. A casa ficou meio que abandonada durante todo esse tempo. Ninguém se interessou em morar lá, mas quando houve uma divisão de bens devido à morte do meu avô, eu recebi a chácara como parte da herança. E como eu fiquei fascinada pela propriedade e era apaixonada pelo Rio de Janeiro, não houve oportunidade melhor do que essa. Eu estava toda animada com a minha nova residência e queria fazer eu mesma a maior parte das coisas para deixá-la como desejava. Passadas umas 3 semanas, eu estava na imensa sala, sentada em uma cadeira de balanço, fazendo planos e olhando para os vitrais coloridos que deviam ser bastante antigos, por sinal. Eu me encontrava olhando fixamente para um desses vitrais, que ficava exatamente no final do corredor, nos fundos da sala, quando, de repente, eu vi sair do banheiro e cruzar o corredor, passando para um dos quartos que ficava embaixo, uma mulher de vestido escuro e comprido. Ela não olhava para os lados, somente cruzou o corredor e entrou no quarto. Eu fiquei ali, parada, hipnotizada e sem acreditar nos meus olhos. Era uma mulher completamente real para mim.
não tinha como ser imaginação. Passado o primeiro susto, eu acendi as luzes e fui caminhando bem devagar em direção ao quarto em que ela entrou. Mas eu só me deparei com a mobília antiga e um velho e imenso armário com um espelho oval bem grande na porta. Mas não havia nenhum sinal da mulher. Eu sabia que aquilo não era a ilusão de ótica, pois eu tinha certeza do que eu tinha visto. Passado uns 3 dias do ocorrido, eu estava arrumando a casa, limpando um pouco durante a noite, e as lâmpadas do corredor, em toda a sua extensão, começaram a falhar, ficando com a iluminação fraca e piscando várias vezes. Elas acabaram apagando, e depois de alguns segundos voltaram a funcionar normalmente. Mesmo achando estranho, eu continuei fazendo as minhas arrumações e limpezas. Depois de uns 20 minutos, mais ou menos, o mesmo aconteceu com o lustre da sala. Fiquei meio apreensiva. Fui até a caixa de fusíveis na cozinha, mas não vi nenhuma coisa que pudesse indicar algo errado. Então, já meio cansada, fui escovar os dentes e dormir. Quando eu estava na pia, ouvi um forte barulho de portas batendo, mesmo depois de eu ter trancado todas as portas e janelas da casa. Fui com cuidado examinar cada cômodo, mas estava tudo normal, como eu havia deixado. Mais alguns dias, eu estava na beira da piscina vendo um luar maravilhoso junto com um casal de amigos. Ficamos ali conversando e bebendo até que eu saí para pegar gelo. O rapaz também saiu, pois disse que iria ao banheiro, e a minha amiga continuou lá, sozinha na beirada da piscina. Quando eu voltei, ela estava olhando fixamente para cima, mais precisamente para o andar de cima da casa. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse que tinha visto uma mulher abrir a porta da varanda de cima e sair, cruzar toda a varanda e entrar na outra extremidade da casa. Ela falou que não sabia que eu tinha mais convidados em casa, e eu a respondi, dizendo que realmente eu não tinha. Ela revelou que tinha visto uma mulher de cabelos presos junto à nuca, como se fosse um coque, e que andou por toda a varanda e depois entrou por outra porta, do outro lado da mesma. Aquilo me deixou toda arrepiada. Eu comentei com ela que havia visto uma pessoa assim, na sala, semanas antes, e ela se benzeu. Nesta mesma noite, esses meus amigos e eu estávamos já dentro de casa, quando ouvimos barulho de água na piscina, como se alguém tivesse mergulhado nela. Quando corremos para a janela, em direção à piscina, notamos que não havia nada, nem sequer água jogada para fora da piscina. Em um outro dia, cheguei em casa já bem tarde, e após colocar uma camisola para dormir, eu estava soltando o cabelo e fui andando em direção à janela, casualmente, quando, de repente, observei uma luminosidade alaranjada que piscava juntamente com outra luz vermelha, que também acendia e apagava incessantemente. Foi quando eu reparei que era o carro que eu havia estacionado lá embaixo. Não sei como, mas o pisca-alerta havia ligado sozinho. Eu tinha certeza de que eu não havia ligado o pisca-alerta, ainda mais dentro da chácara. Se eu tivesse ligado ainda dentro do carro, iria ter percebido por causa do barulhinho que ele faz quando está acionado. Passaram-se os dias e eu já não me sentia tão confortável assim dentro daquela casa. Um dia estava trovejando e chovendo bastante, e naquele momento estava tendo um sério problema de queda de luz. E para piorar, estava chovendo cada vez mais. Resolvi sair da cama e ir conferir se as luzes já haviam voltado, e graças a Deus já estavam funcionando. Decidi ir ao banheiro, e quando voltei,
olhei para a porta da entrada da frente da casa, a qual consistia em uma porta imensa de madeira, e acima dela havia um vidro bem grande, em formato de meia-lua, dividido em 3 partes iguais. Levei um grande susto e fiquei toda tremendo ao notar que havia uma pessoa me olhando, um rosto colado no vidro pelo lado de fora, mas olhando para dentro da casa. E o pior é que não parecia totalmente humano, porque dava a impressão que os olhos iam saltar das órbitas. Eram quase 2 bolas brancas bastante arregaladas, olhando para dentro de casa e acompanhando meus movimentos. Imediatamente, isso me fez dar um grito alto e estridente e correr para longe dali. Mais tarde, ao olhar de novo, não encontrei mais nada no local. No dia seguinte, reparando com mais atenção, percebi que não havia como uma pessoa ficar ali fora, porque não tinha nada para que ela pudesse se apoiar ou mesmo escalar. Ainda que conseguisse subir com o pé apoiado na maçaneta, não tinha onde ela segurar as mãos ou se prender. Além do mais, não teria altura para chegar ao vidro, pois era bem grande a distância entre a maçaneta e esse vidro. Não tinha como alguém olhar para dentro. Eu tinha certeza de ter visto algo tipo um rosto, mas com os olhos imensamente grandes e brancos, quase saltando do globo ocular. Era algo horripilante mesmo. Ficava cada vez mais assustada e angustiada, mas como não era diariamente que aconteciam os fatos esquisitos, eu acabava sempre tendo tempo para me refazer dos sustos e continuar em frente. Teve um dia, inclusive, que eu fui pegar uma lata de conserva na despensa, que era um pequeno quartinho ao lado da cozinha. E depois de ligar a lâmpada de lá, quando eu estava procurando a conserva, eu senti um frio excruciante e completamente anormal. Também ouvi algo emitir um som, tipo um assopro, bem no meu ouvido. Quando eu olhei para a porta, ela bateu com violência. Eu fiquei gelada de medo, me apoiei na porta e segurei a maçaneta. Mas, graças a Deus, ela abriu com facilidade. Eu já estava pensando que iria ser igual aquelas cenas de filmes de terror, em que a porta não abre e a pessoa fica presa e desesperada para sair. Mas abriu normalmente, o que me deu um certo alívio. Um determinado dia, eu havia chegado de uma festa e já era de madrugada. Quando eu estava subindo as escadas, de repente, eu perdi a visão e não enxerguei mais nada. Tudo ficou escuro, como se eu tivesse ficado totalmente cega. Fiquei desnorteada e, ao virar para trás, o meu pé resvalou nos degraus e eu simplesmente caí e rolei a escada abaixo, indo parar no início dela. Bati com a nuca no ferro do corrimão, mas não perdi os sentidos. Sentei e fiquei parada, sem entender o que havia acontecido, pois agora eu já estava enxergando normalmente. Ouvi, neste momento, um barulho de portas batendo por toda a casa. Eu me recompus e comecei a subir as escadas. Ainda estava me limpando quando arrisquei um olhar para cima e vi uma mulher gorducha cruzando o corredor do 2º andar. Ela foi caminhando até sumir e eu fiquei completamente apavorada com mais aquela visão. Depois daquele dia, eu comecei a ter dificuldades para dormir e rolava na cama durante horas para conseguir pegar no sono. Estava me sentindo acabada e desorientada. Eu me via ficando em frangalhos. Estava justamente pensando nisso quando, em um certo dia, entrando na chácara com o carro, passei por uma pequena estradinha rente a uma ribanceira, que já era dentro da propriedade, no caminho que eu sempre fazia para chegar à garagem.
De repente, eu senti como se alguém tivesse dado um chute no pneu da frente do carro, ainda na estradinha. Eu me apavorei, fazendo um movimento brusco com o volante, e acabei por derrapar, mergulhando na ribanceira que eu havia mencionado. O carro caiu de uma altura de cerca de 5 metros, deslizando no barro e no capim, e só foi parar lá embaixo, depois de bater com toda a força em um pequeno monte de terra no final da ribanceira. Eu estava sem cinto de segurança e meti a cabeça no para-brisa, quebrando o vidro com a testa. Como o carro ficou bastante inclinado, eu tive que sair por uma das janelas. Por incrível que pareça, eu sofri apenas arranhões superficiais e um imenso galo na cabeça, além de um pequeno corte no local. Retirei os sapatos e usei uma parte menos íngreme do barranco para chegar na estradinha, e andei o resto do caminho a pé mesmo. Depois, subi alguns degraus para chegar na lateral da casa e entrar pelos fundos. Fui logo tomar um banho, pois eu estava toda suja de terra. Enquanto estava colocando álcool nos arranhões, eu ouvi nitidamente o barulho de passos pesados no andar de cima, como se estivessem correndo, e o som de uma voz feminina falando palavras que eu não entendia. Depois de um tempo, novamente ouvi o barulho de alguma coisa mergulhando na piscina. Resolvi dormir no sofá da sala mesmo, pois estava com muito medo de subir para o meu quarto. Acordei, já eram umas 11 horas da manhã. Estava me sentindo bastante dolorida e o meu corpo estava todo com manchas roxas. Fiz um café bem forte e resolvi trocar de roupa para sair dali e espairecer um pouco. Quando cheguei no meu quarto, vi a colcha da minha cama toda rasgada, como se garras afiadas tivessem a rasgado completamente. Eu estava incrédula. Minha penteadeira também tinha um vidro de perfume quebrado e um outro espatifado do outro lado do quarto, como se tivesse sido arremessado na parede com toda a força. Havia até a marca do perfume espirrado e escorrido na parede. Tratei de limpar aquela bagunça toda e sair logo dali. Chamei o reboque do seguro para retirar o carro do local do acidente e fui para a casa de amigos que acabaram me aconselhando a ir ao hospital ver se não havia quebrado nada ou coisa assim. Depois, resolvi aproveitar e visitar a minha faxineira e tentar descobrir por que ela não aparecia mais na minha casa, pois ela estava sumida há dias. Eu estava intrigada, achando que ela podia me adiantar alguma coisa sobre os eventos paranormais da casa. Ela morava a alguns quilômetros, então peguei um táxi ali perto e rumei para lá. Ela me disse, meio sem graça, que estava trabalhando muito para outras patroas e não tinha mais tempo para me atender. Eu falei para ela que estava tudo bem e pedi a ela que me respondesse algumas perguntas. Assim, eu a questionei, perguntando se ela havia notado alguma coisa de incomum na casa. E ela, sem me encarar, disse que na última vez que esteve na chácara, estava enrolando a mangueira de água do jardim, quando começou a ouvir um barulho como se fosse alguém amolando uma faca de cozinha. Quando ela colocou o rosto na janela, viu realmente uma mulher amolando uma faca e rindo baixinho e freneticamente, com os olhos fixos no objeto cortante. Ela foi até o seu quartinho, catou suas coisas e foi embora dali o mais rápido possível. Ela achava que estava correndo risco de vida e nunca mais apareceu. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo ela me contar aquilo tudo. Os dias transcorriam e eu continuava a ouvir barulhos como se alguém tivesse mergulhado na piscina.
E era sempre a mesma coisa. Eu saía correndo para a janela do quarto para ver, e nunca tinha nada no local. Teve uma noite que eu ouvi, no andar de baixo, o som de várias risadas, e quando desci, parecia que nada havia acontecido. Só ouvia os grilos e animais noturnos lá fora. Um dia, acordei com algo fungando no meu ouvido. Fiquei sentada no escuro, tentando escutar aquilo de novo, mas acabei voltando a dormir, pois às vezes eu tomava um calmante que um médico amigo meu me receitou. Era um calmante bem leve, porém tinha um efeito forte porque eu não estava acostumada a esse tipo de medicação. Houve uma ocasião em que a minha tia estava comigo em um final de semana, e quando nós nos preparávamos para dormir, subimos as escadas, passando pela porta do segundo quarto, que naquele momento estava aberta. Automaticamente, nós duas olhamos ao mesmo tempo para dentro desse quarto e vimos alguém dormindo na cama. A minha tia ficou apavorada e disse: "Mas o que é aquilo?" Eu tratei logo de correr para acender a outra luz do corredor, para a gente enxergar melhor lá dentro. E ela correu comigo para não ficar sozinha. Quando voltamos para ver melhor, não havia absolutamente nada lá. Ficamos paradas no corredor, olhando para dentro do quarto. Então, eu criei coragem e me aproximei. Meti a mão no interruptor, acendi a luz e vi que o quarto estava normal e o lençol da cama bem esticadinho. Só que tanto eu quanto a minha tia vimos alguém ali deitado. Parecia que ele vestia uma espécie de paletó escuro ou preto, e eu me lembro nitidamente que calçava sapatos, mesmo deitado em cima da cama. Isso, inclusive, eu me lembro com bastante clareza. Houve um dia que eu acordei apavorada e ensopada de tanto suor, mas eu não sabia o que tinha acontecido para eu estar assim. Na verdade, eu acho que era um pesadelo e eu acabei caindo da cama. Procurei acender a luz do abajur, mas ela piscou e queimou. Levantei e liguei o interruptor da parede do quarto. Porém, a lâmpada do teto também deu um clarão bem forte e apagou. E eu não consegui mais ligá-la de jeito nenhum. Eu precisei acender uma das luzes do corredor para ter alguma claridade que me ajudasse. Tratei de tomar outro banho de tão suada que eu estava. Às vezes, eu ficava tão exausta por causa de todos os sustos que eu levava que estava sempre alerta. E isso me deixava ainda mais cansada. Por isso, eu fiz um banho de espuma e sais de banho na banheira para poder relaxar um pouco. E fiquei ali um bom tempo, de olhos fechados e descansando. Eu deixava a porta do banheiro aberta, uma vez que só eu morava na casa. Então não tinha problema nenhum. Estava eu na banheira e de repente senti uma sensação de frio muito forte e que continuou a aumentar. Logo depois, tive a impressão de ter alguém correndo pelo corredor de tábuas corridas, fazendo um grande barulho. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse correndo e de repente caísse quase em frente à porta do banheiro. Só que eu não conseguia ver nada, porque estava dentro da banheira. E da posição que eu me encontrava, não tinha como ver o corredor completamente. Puxei a toalha, cobri meus seios e me encolhi. Fiquei em silêncio, naquela horrível expectativa, e assim me mantive por algum tempo. De repente, escutei o som de alguma coisa se arrastando, bem perto da porta do banheiro, mas nunca chegava até em frente à porta. Aquilo dava um tempo e voltava a se arrastar. Era algo de enlouquecer. Saí da banheira quando a água já havia esfriado e eu batia o queixo de tanto frio. Resolvi dar uma festa para descontrair o clima. Assim, convidei várias pessoas da família e alguns amigos mais chegados.
Falei que cada um poderia chamar quem quisesse, desde que me avisasse para que eu soubesse a quantidade das coisas, como bebidas e comidas. A minha ideia era ter a casa cheia para ver se mais pessoas notariam as coisas estranhas que aconteciam lá. Deixei os convidados circularem livremente pelos aposentos. Apenas tratei de trancar o meu quarto e guardar nele as coisas valiosas que eu possuía, já que havia muita gente na festa que eu não conhecia. Estava tudo correndo bem, com bastante música, comida e bebida, mas sem excessos. Até que eu fui na porta de casa me despedir de um convidado e fui chamada às pressas para ir até a piscina. Chegando lá, me pediram para eu olhar para cima, e havia 2 convidadas histéricas e agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados tentavam acudi-las, mas uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Passados alguns minutos, para que todos se acalmassem, nós tentamos descobrir o que havia ocorrido, e eu, particularmente, já imaginava alguma resposta. Elas falaram, ainda que meio descontroladas, que estavam lá na varanda e resolveram descer. Então, ao voltarem pelo corredor, ouviram alguns passos pesados e apressados vindo em direção a elas, embora não conseguissem enxergar ninguém ali. O que quer que fosse aquilo, a coisa berrou no ouvido delas. E elas continuavam não vendo nada. Sem que tivesse mais ninguém ali, aquilo continuou gritando nos seus ouvidos, mesmo depois delas terem voltado correndo para onde estavam antes. Isso foi o suficiente para que ambas entrassem para a varanda novamente e fossem até o final da mesma, ficando encolhidas em um canto, pedindo socorro para os demais convidados que estavam lá embaixo. Depois disso, a festa acabou e todos foram saindo entre sussurros e olhares de espanto. Bom, as coisas naquele lugar foram ficando cada vez piores, e como eu não queria ficar à base de calmantes constantemente, eu acabei me mudando para uma pequena casa perto de uma prima que eu tinha, que morava em uma cidade vizinha. Infelizmente, mesmo a contragosto, eu acabei vendendo aquela chácara. Isso tudo aconteceu já faz alguns anos, umas 2 décadas ou mais. Eu não me recordo com muito ânimo daquele período, uma vez que foi bastante estressante para mim. Eu apenas soube que houve um assassinato na casa depois que eu a vendi. Sabe-se lá o que ainda acontece naquele lugar. E essa foi a nossa homenagem a todas as mulheres que acompanham o nosso canal e curtem o mundo sobrenatural. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro e qual o caso mais curioso e interessante na sua opinião. Você já passou por alguma experiência estranha e sem explicação lógica? Conta para a gente! Muito obrigado por sua participação.